Oi, meu nome é Camila e hoje eu vim responder a tag By The Book. Essa tag foi traduzida pela Tati Feltrin, eu vou deixar o link do canal dela, ou melhor, do vídeo dela, pra quem quiser assistir lá embaixo. Ninguém me tagueou, mas eu meio que tava sem vídeo pra gravar. Na verdade eu ia gravar a resenha do último livro de The Keys of Deception, o Beauty of Darkness, mas eu terminei de ler ele ontem e meus sentimentos ainda estão muito fortes sobre esse livro e eu acho que ainda não tenho capacidade de expor minhas ideias, meus sentimentos em palavras coerentes na frente da câmera. A tag então é composta de 10 perguntinhas que tem a ver com o mundo literário, enfim, vamos lá. Tá, a primeira pergunta é qual livro está na sua cabeceira? Na minha cabeceira fica o livro que eu tô lendo no momento, e eu não consigo ler mais de um livro no momento. Eu sei que isso é normal pra muita gente, mas eu não consigo. A partir do momento que eu começo a ler um livro, eu tenho que terminar ele pra daí ter capacidade psicológica pra me doar a outra história. Então o livro que eu tô lendo no momento, que na verdade eu vou começar a ler hoje, é o The Black Prism, do Brent Weeks. Falei dele no meu vídeo de TBR, se não me engano. É aquele livrão enorme, high fantasy, enfim. Tô ansiosa pra começar a lê-lo. De verdade, acho que eu só li um parágrafo, porque, como eu falei, eu terminei o Beauty of Darkness ontem, muitos sentimentos, fim de trilogia, fim de ótima trilogia. Então, mas é isso aí. Ok, daí, qual foi o último livro realmente bom que você leu? É ele então, o Beauty of Darkness, que eu terminei ontem, como eu já disse, acho que umas 10 vezes. Mas foi um livro incrível, foi um final incrível, a autora se superou. E pra todo mundo que tá começando a ler Keys of Deception agora, ou que já terminou, enfim, que leu Keys of Deception, prepara que vem muita coisa incrível por aí. Terceira pergunta é: se eu pudesse encontrar um escritor, vivo ou morto, quem seria e o que eu perguntaria pra ele? Acho que se eu pudesse, eu iria querer encontrar o C.S. Lewis, que, pra quem talvez não saiba, é quem escreveu aqui As Crônicas de Nárnia, que é de longe o meu livro favorito da vida, ou melhor, esse compêndio com as 7 crônicas forma o meu livro favorito da vida. E eu acho que eu ia sentar com esse cara e ia perguntar pra ele todos os detalhes sobre Nárnia, todos os detalhes sobre o mundo, sobre todos os outros países, sobre as ilhas, tudo que ele pensou, quais foram as inspirações dele, tudo. Eu ia perguntar muita coisa sobre Nárnia pra ele. A quarta pergunta é: que livro as pessoas ficaram surpresas de encontrar na minha estante? Bom, eu precisei caçar muito na minha estante pra encontrar algum livro que servisse de resposta pra essa pergunta, mas eu acho que talvez um livro que as pessoas não iriam imaginar que eu fosse me interessar e que eu me interessei e que eu gosto muito é O Segredo, da Barnes. Esse livro eu acho que todo mundo já ouviu falar, conhece. Ele é meio que caracterizado como autoajuda, mas enfim, eu não considero ele muito autoajuda. Ou talvez um pouco seja, mas fez um puta sucesso quando ele foi lançado, que na verdade foi em forma de documentário. E ele tem toda uma série de passos e técnicas, enfim, pra você melhorar os seus pensamentos, melhorar suas vibrações e melhorar a sua vida consequentemente. E é muito bacana. Mas eu acho que realmente, talvez se alguém que... Mas realmente, eu acho que alguém que me conhece e vê a quantidade de fantasia e aventura, enfim, que eu leio, não fosse imaginar que encontrar o segredo na minha estante. Daí a quinta pergunta é: como eu organizo a minha biblioteca pessoal? Até alguns dias atrás eu organizava bonitinho por sobrenome de autor, enfim, de cima pra baixo, até acho que o último que eu tinha era o Z, o W, enfim. Mas daí eu precisei tirar todos os livros pra dar uma limpadinha. E daí eu arrumei por critério nenhum. Na verdade eu só separei. Aqui em cima estão as séries. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Aqui em cima estão séries, trilogias, enfim. Aqui também continua séries, duologias, enfim, livros que tem continuação, né? E aqui embaixo termina com desventuras em série e já começa os standalones ou livros que eu ainda não possuo a continuação, mas só isso. Eu queria deixar aqui na estante tipo no arco-íris, sabe? Separar eles por cores bonitinhas, só que isso ia fazer com que eu separasse algumas séries e isso ia atacar muito meu toque, então não rola pra mim. Bom, 6 é: qual livro eu já deveria ter lido? Pra essa pergunta acho que eu vou escolher qualquer livro do Stephen King, que é shame que eu nunca li nada do Stephen King. Na verdade eu li na época que eu tava na escola, só que eu era realmente pequena, eu devia ter uns 9 anos e queria ser a super leitora, então eu acho que era uma leitura muito adulta pra mim. E pra ser bem sincera, eu não lembro nem qual livro foi que eu tentei ler. Eu lembro que tinha muita violência, tinha sexo, então assim, não era pra uma criança de 9 anos ainda entender, muito menos gostar daquele tipo de literatura. E daí eu cresci e tô aqui, não me atrasa ainda, mas eu irei. Sabe, até o final desse ano eu já tenha pego alguma coisa do King pra ler. Tomara. A sétima pergunta ela é engraçada, porque pra mim são 3 perguntas em uma. Primeiro é um livro que me desapontou, e pra esse eu vou falar de Truthwitch de novo, porque não é que ele me desapontou tanto, o livro não é ruim, mas eu esperava muito mais dele, então eu fiquei um pouco desapontada porque ele não foi aquele uau que eu achei que seria, porque eu pus na minha cabeça por algum motivo que
assim que eu lesse esse livro, ele ia se tornar o meu maior favorito de todos. E assim, isso foi ingenuidade da minha própria parte. Não tem porquê, não tinha porquê eu me sentir dessa forma a respeito desse livro, mas eu me sentia. E quando chegou na minha mão, ele é um livro bacana, mas não é nada... Ah, meu Deus, enfim. Então, Truthwitch. Aí um livro que as pessoas dizem que é a sua cara, mas que na verdade não é. Parece que eu vou pegar um livro que me indicaram e... eu achei que fosse bom, porque me indicaram e na verdade eu não gostei tanto, porque acho que ninguém nunca falou, lê esse livro porque eu acho sua cara, acho que isso nunca aconteceu comigo. A Evolução de Calpurnia Tate, uma amiga minha super me indicou esse livro, ela adorou, e depois outra amiga minha leu também e disse que adorou, e eu falei, gente, acho que o problema sou eu, porque eu não consegui gostar desse livro. E não é, eu achei a história muito bobinha, e não é só porque ela é narrada por uma criança, eu sei que se uma história é narrada por uma criança, ela não vai ter uma super profundidade ali, né, ainda mais tratando de uma criança que vive com dinheiro, com comida, com conforto, com amor, né? Então, como ela não sofre muito com a vida, a gente também não pode esperar nada muito chocante dela. Mas eu senti que a história saía de lugar nenhum pra ir pra lugar algum, assim. Eu não encontrei nem o pé, nem a cabeça, nem o tronco, nem o começo, nem o meio, nem o fim. Daí eu abandonei. E a última parte dessa pergunta é o último livro que eu abandonei. E seria o Calpurnia Tate, mas pra, né, não deixar repetitivo, eu vou colocar o que eu abandonei antes desse, que foi o Uprooted. Esse livro tem essa capa linda, ele tem duas capas lindas e eu não gostei nem um pouco. O começo da história era super promissor, mas a protagonista era muito chata, mas às vezes isso acontece, né? A gente não pode abandonar o livro só por causa que a protagonista é irritante. Só que acontece que de repente tudo ficou irritante, o livro inteiro ficou irritante, não chegava também a lugar nenhum. E aí eu me irritei e falei que não sou obrigada a nada e abandonei. E não tô sentindo nem um pouco culpada por causa disso. Daí a oitava pergunta também é meio que dividida em duas, e é histórias que me chamam a atenção e histórias das quais eu passo longe. As histórias que me chamam a atenção é bem fácil de responder, né? Fantasia e aventura. Exemplos: O Rei Demônio, Girl of Iron Thorns, até o próprio Truthwitch, né? Que tem a receita de sucesso, só que eu não gostei tanto assim. Case of Deception, claro, a série Trono de Vidro, série de Corte de Espinhos e Rosas, a trilogia de Feita de Fumaça e Osso, enfim, esse gênero aí. E o tipo de história que eu tenho, que eu prefiro ficar um pouco longe, foi difícil pra eu pensar, assim, em alguma resposta pra essa, porque eu bem que leio de tudo. Mas um tipo de livro que ultimamente não anda me chamando nem um pouco a atenção é esses policiais um pouco mais psicológicos, como Garota Exemplar, A Garota no Trem, assim, tô bem cagando pra esses livros e não tenho interesse nenhum de lê-los. A nona pergunta eu achei uma pergunta meio bosta, desculpa, mas que livro eu recomendaria para o presidente? O nosso atual presidente é um cara meio assim controverso, né? Então eu não sei de nada que eu ofereceria para o Michel Temer ler. Então eu acho que eu vou pular essa pergunta, sei lá, meu. A última pergunta é livros que eu pretendo ler em breve. Bom, eu já tenho uma parte da minha TBR de setembro pronta, mas se eu falar agora, vai perder um pouco a graça, né? Então eu vou falar livros que eu espero, né? Livros que eu quero ler, assim, aleatórios. Então eu vou deixar aqui o Empire of Storms, da Sarah J. Maas, que é o 5º livro da série Trono de Vidro, que vai sair logo menos, enfim, tô super ansiosa. O que mais? Boning, que eu comprei, que eu ganhei, na verdade, esses dias, que tem essa capa tão linda que a Intrínseca fez. O meu livro de contos do Edgar Allan Poe, essa edição linda do Circo Mecânico, da Dark Side, e Em Algum Lugar das Estrelas, que veio esse mês com Turista Literário, e eu também espero ler em breve. Bom, pessoal, essas foram minhas respostas. Sinta-se tagueado, se você quiser, e se você fizer o vídeo da tag, por favor, comenta aqui embaixo, me avisa que você fez pra eu ir lá ver também. Se você concorda, discorda ou quer comentar sobre alguma das minhas respostas ou opiniões, sinta-se livre para conversar nos comentários. Todos os links que vocês precisam pra continuar me acompanhando, incluindo o link do blog, estão na descrição. É isso aí, vejo vocês semana que vem com mais um vídeo. Muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!